Tome o seu assento e vamos conversar um pouco. Senta que lá vem história. Bom, eu sou o Josimar, se você não me conhece, e esse é o quadro O Silêncio que Fica. E nós vamos tratar aqui de forma bastante aberta, nós vamos falar sobre a morte. Aí você pode me perguntar, mas por que, entre tantos e tantos assuntos, por que falar de morte? Muitas pessoas não gostam nem de mencionar, muitas pessoas não gostam nem de falar sobre a morte, muitas pessoas batem na madeira, né? Credo, isola. Mas, ironias, mas a morte faz parte da vida. Nós precisamos tratar desse assunto e eu quero aqui ser o ponta de lança. Nós vamos aqui inaugurando, nesse dia, estamos inaugurando essa série de lives, onde nós vamos abordar esse tema. Serão 7 pessoas que estarão sentadas aqui nessa cadeira. São 7 perspectivas diferentes sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Talvez você que está aí não me conhece, mas eu sou filho do seu Jaime e da dona Vani, empresários no ramo funerário. E eu cresci literalmente dentro de uma funerária. Então isso me deu uma perspectiva, uma forma, um jeito de enxergar a morte muito peculiar, muito diferente das demais pessoas. E eu percebo isso no dia a dia, o quão espantoso é para as pessoas tratar desse assunto e o quão natural para mim é falar desse assunto. Então, essa história precisa ter um ponto de partida. Eu quero falar com você da minha infância. Eu gostaria que você se colocasse no lugar de alguém que cresceu dentro de uma funerária. Talvez você nunca se imaginou dessa forma, mas para que você consiga enxergar pelas lentes dos meus olhos, você precisa entrar nesse filme agora, mergulhar, imergir nessa série e verdadeiramente olhar pela minha ótica. Você vai, ao final dessa série, entender um pouco mais sobre como funciona a minha cabeça. E eu espero aqui verdadeiramente te ajudar a enxergar esse tema que é tabu para muitos de uma forma bem diferente. E o desejo do meu coração é poder te servir. É um tema sensível, é um tema sério, mas eu quero tratar com bastante leveza sobre o assunto. Então tome seu assento, sem mais delongas, já vamos começar. Eu quero falar, ponto de partida, vamos falar da minha infância. Como é uma infância de alguém que cresceu dentro de uma funerária? Eu sou de 89, então eu peguei o fim dos anos 80 e início dos anos 90. Uma época bem difícil, uma época que os meus pais não tinham funcionários e começaram esse negócio que já vinha de família. A minha avó materna que começou com esses trabalhos e no ramo funerário. E os meus pais começaram a trabalhar literalmente aí no ano de 84. Começou de 89. Antes de eu nascer, meu pai e minha mãe já estavam nesse ramo. Então eu nasci, quando eu digo eu nasci literalmente dentro de uma funerária, eu não estou usando uma hipérbole, eu não estou usando aqui um exagero, uma forma de se expressar, mas literalmente eu assisti, eu vi cenas, eu ouvi coisas, eu senti cheiros que muitas das pessoas nem imaginam o que é isso. Então a minha infância, assim como você tem aí o seu pai e a sua mãe e cresceu ouvindo o seu pai e a sua mãe falando do trabalho em casa, o trabalho dos seus pais não sei qual é, mas com certeza você ouviu a conversa e o diálogo dos seus pais relatando na tua presença ali assuntos de trabalho. E o assunto de trabalho dos meus pais era literalmente sobre a morte. Então nós crescemos, eu e meu irmão mais velho, o João, nós crescemos aí dentro desse ambiente onde esse era o assunto. Isso era o assunto debatido na mesa ao jantar, ao tomar o café da manhã, do almoço. Então os assuntos familiares se misturavam com os assuntos de trabalho, o que é normal do cotidiano de uma família normal. O que talvez seja um pouco diferente é que o assunto era sobre morte, sobre velório, sobre sepultamento, enfim, assuntos relacionados a esse tema. Então eu tive alguns prejuízos, vamos dizer assim, porém eu tive alguns benefícios. Eu posso te dizer que o saldo dessa balança entre prejuízos e benefícios, eu diria para você que os benefícios foram maiores do que os prejuízos. Então eu cresci ouvindo os meus pais debatendo ali na mesa, falando sobre esses assuntos. E um dos prejuízos que eu posso listar para você é que, como não tínhamos funcionário e às vezes o telefone tocava repentinamente e os meus pais precisavam sair daquilo que eles estavam fazendo, daquele momento familiar, para poder atender às mais variadas ocorrências, né? Então os meus pais era a única funerária da cidade de Sidrolândia na época. Então todos os sinistros que ocorriam, desde
mortes naturais, mortes violentas, a gente estava ali pronto para poder atender os familiares nesse momento de luto. Então, muitas festas de aniversários, muitos finais de semana, muitos aniversários foram comprometidos por causa de uma ligação. Então, meus pais precisavam trabalhar, precisavam servir, e como eles não tinham a colaboração, estavam no início de carreira, empreendendo nesse ramo, eles não contavam com a ajuda de ninguém, eram eles mesmos que colocavam a mão na massa. Então, muitas vezes nós fomos interrompidos, momentos de celebração por momentos de tristeza. Então, tanto a tristeza quanto a celebração virava uma coisa só. Eu posso te dizer que isso acabou marcando a minha infância, e antes de estar aqui nesse momento, sentado nessa cadeira, conversando com você, eu estive refletindo muito profundamente algumas marcas, algumas cicatrizes que eu tive, cicatrizes de infância. E essa é uma delas. A cicatriz de, às vezes, esse momento festivo se misturar com um momento trágico, um momento enquanto nós estávamos felizes, celebrando aí o início de um ano novo, o aniversário do meu irmão, o aniversário meu, às vezes se misturava com a tristeza de outra família. Então virava uma coisa só. Então acabou que festas comemorativas, o meu aniversário, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de celebrar um aniversário. Aí você fala, mas por que, Josmar? E eu creio que pode ser que tenha muito impacto daí. Então a minha infância, ela teria muito mais coisas para te falar, mas com certeza esse é um dos pontos mais significativos. Nós muitas vezes precisávamos ser ajudados aí pelos vizinhos, né? Agradeço aí seu Orlando, Dona Cleusa em memória, Dona Ilse, enfim, se eu for citar todos os vizinhos aqui, nós vamos passar um bom tempo aqui. Então, nossa infância ela foi dessa forma. Saindo da infância e pulando lá para a adolescência, um adolescente normal, ele gosta de escutar som alto, né? Ele gosta de tomar tereré com os amigos. Aqui é muito normal na nossa região o tereré. Então, às vezes esses momentos também eram interrompidos por conta de algum velório, porque a nossa casa e a funerária, onde se fazia a preparação de corpos, era uma coisa só. E então a minha infância e a minha adolescência, ela também foi marcada pelo que as pessoas chamam de bullying nos dias de hoje, né? Então, na escola a gente escutava apelidos jocosos, né? Apelidos que muitas vezes nos entristecia. Eu não vou nem listar aqui, mas eu imagino que você deve imaginar aí a década de 90, quais os apelidos que nós recebíamos por conta da atividade dos nossos pais. Mas a adolescência também ela foi marcada por isso. Às vezes nós não conseguíamos receber na nossa casa os amigos, porque muitos deles tinham medo de vir até a nossa casa, tinha preocupação, enfim, vários medos por conta das atividades dos nossos pais. Som alto, que jovem gosta de escutar, o tereré, como listei, que a gente gostava de tomar, então não tinha essas coisas, e quando raramente existia, às vezes precisava ser interrompido também por causa de alguma ocorrência. Então, nós chegamos aí à vida adulta, e eu carrego essas marcas, isso faz parte da minha história. Eu diria para você que é um saldo positivo, porque me fez enxergar a vida por uma perspectiva diferente. Desde muito cedo, eu percebi que há uma hipocrisia dentro do ambiente de velório. Eu posso te dizer algo, as pessoas recebem mais flores no dia da sua morte do que no dia enquanto elas estão vivas. Quantas e quantas coroas de flores o defunto que está ali está recebendo no dia do seu velório, sendo que ele não pode contemplar nem o cheiro, nem a felicidade. No dia da morte é o dia, eu diria para você, que é o dia da hipocrisia, onde as pessoas vão ali na beira do caixão e muitas delas começam a falar palavras de quão aquela pessoa que está ali era uma pessoa boa, quão marido excepcional, quão pai de família aquela pessoa era boa. Enfim, quando a pessoa morre, ela se torna uma espécie de uma pessoa semideus, né? Ninguém lembra das coisas ruins que aquela pessoa praticou, mas começam a tecer elogios sem parar aquela pessoa, e aquela pessoa recebe ali uma série de flores. Porém, uma das coisas que me marca
trabalhando e assistindo esse desempenho dos meus pais. Muitas vezes também ajudei na preparação de corpos, mas o tema eu não gostaria de dar detalhes em relação a isso. O ponto aqui é como essa atividade impactou a minha vida e me fez chegar a algumas reflexões que hoje eu chego. Então, vendo ali a preparação e o ramo e atividades dos meus pais, algumas marcas, algumas cicatrizes ficaram em minha vida, e essa é uma delas. Eu poderia citar para você também que o ambiente de velório é um ambiente onde você se depara com a grande realidade, com o mal irremediável. Todos nós vamos passar por isso. Então, por que não falar sobre isso? E por que não refletir entre o nascimento e até a data derradeira, né? O dia de passagem, como nós temos nos empenhado para viver uma vida feliz, né? Eu disse aqui, as pessoas recebem flores no dia do velório, mas você que está nos assistindo aí, está assistindo essa série, sabe, eu creio que enquanto eu estou falando aqui, alguma pessoa está pensando assim, uau, eu poderia ter enviado flores para meus pais, e por que não fazer isso agora? Você está esperando talvez o dia do velório para poder enviar essas flores? Quantas vezes eu vi na beira de um caixão uma mãe dizendo eu te amo para um filho que não poderia ouvir, ou vice-versa, às vezes o filho que não disse um eu te amo, ou quantas vezes um pedido de perdão que poderia ter sido feito em vida e não foi feito. Então essas marcas, elas nos fazem refletir sobre muitas coisas, e por isso eu disse no início do meu depoimento que eu diria que foi um saldo positivo, porque me fez me deparar com aquele salmo, com aquele provérbio, melhor dizendo, de Salomão, que ele diz assim, é melhor ir num ambiente de luto do que num ambiente onde há festas. E eu entendi isso muito cedo. Eu acredito que muitas pessoas leem esse provérbio de sabedoria e não conseguem compreender o que Salomão está dizendo ali. Mas eu posso te dizer, eu compreendo 100% do que ele está falando ali. Porque no ambiente do velório você vê a realidade. No ambiente do velório te faz refletir sobre a finitude da vida. Faz nos entender que a morte é democrática. E com isso eu quero te dizer, ninguém passa dela. A morte, ela serve para a criança, ela serve para o jovem, ela serve para o idoso. A morte não escolhe entre pretos e brancos. A morte não escolhe entre o rico e o pobre. A morte não escolhe entre o doutor e o analfabeto. Todos vão passar inevitavelmente por elas. Tem pessoas que antecipam isso, eu vi muito isso também. Pessoas que foram antes do tempo por causa de imprudência. Então, essas marcas eu carrego em minha vida e me fez refletir profundamente sobre a finitude. Nós estamos aqui de passagem, mas a pergunta é, qual o legado que nós vamos deixar quando nós se formos? Então, eu não sei o que você estava esperando dessa série de lives, mas a marca que eu queria deixar para você é, faça valer a pena enquanto você está vivo nessa terra, sabe? Deixa uma boa impressão, sabe? Seja uma influência para os seus filhos, seja uma influência para os seus pais, marque uma posição, seja alguém relevante na sociedade, para que você possa receber flores em vida. E talvez, se você está me assistindo, mas você ainda não tinha ouvido alguém falar com essa clareza, eu quero te falar algo. Chegou o momento de você trazer a reflexão sobre como você tem vivido a sua vida, como é o estilo de vida que você tem levado, sabe? Não espere a morte bater a porta de um ente querido, porque, como eu disse, a morte é democrática. Às vezes você perde um ente querido, você não estava esperando por isso. É diferente quando você tem alguém hospitalizado, alguém que já está numa idade avançada, você já está se preparando para aquilo. Mas às vezes o luto chega de forma repentina. Às vezes o luto chega de forma inexplicável. Às vezes bate a porta e isso causa muitas dores. Mas eu quero te falar algo. O benefício que eu tive caminhando e assistindo e vendo muitas coisas, que esses acessos que eu tive, que a vida me proporcionou, que muitas pessoas não tiveram esse acesso, me deu essa perspectiva de enxergar a vida sobre essa ótica da finitude. Então isso não me tornou uma espécie de semideus. Eu não sou imune ao luto, mas muitas vezes eu sou taxado por pessoas
que não me conhece, não conhece a minha história, não conhece os caminhos por onde eu andei. E às vezes posso ser considerado uma pessoa fria, uma pessoa que não se envolve emocionalmente, que não sofre. Talvez essa seja a palavra que me define, talvez que as pessoas me definiriam, a pessoa que não sofre, uma pessoa que não se envolve. Mas a verdade está muito distante disso. Eu, no caso, sofro bastante com o luto. Quando eu perdi meu avô, eu era muito pequeno, ele morava conosco, foi talvez o grande luto. Porque eu era acostumado a assistir o luto nas outras famílias, mas não tinha experimentado isso dentro da minha família. Então, foi talvez o primeiro golpe que a morte me deu. Mas talvez eu diria que eu tenho ferramentas que a maioria das pessoas não tem, essas ferramentas, porque não tiveram acesso a elas. Então, talvez a grande contribuição que eu tenho a dar a você que está aí me assistindo é isso, é você encarar a morte de frente, é você olhar para ela e não sentir medo dela, você saber que ela está ali e que ela pode chegar a qualquer momento. E aí eu preciso falar para você da minha fé, não tem como fugir disso. Então, eu falei até agora de coisas naturais, mas eu preciso também te falar de coisas espirituais. Então, o apóstolo Paulo diz que morrer ou viver não tem perda. Então, eu tenho uma viva esperança de que a morte é o último obstáculo a ser vencido. E assim como o meu mestre esteve morto, mas agora vive, eu creio também num Deus que estava morto, mas agora está vivo. Então eu tenho essa viva esperança, eu creio que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habitou em Jesus e trouxe ele de volta à vida, é esse mesmo Espírito que habita dentro de nós. Então a morte, ela perde grande poder de influência sobre as nossas vidas a partir do momento em que eu creio nessa verdade. Essa verdade é um estilo de vida que eu vivo, que eu aplico na minha vida. Então eu vivo minha vida intensamente. Essa experiência natural de ter pais que trabalharam e trabalham até hoje dentro de uma funerária, tem uma empresa que ainda atua até hoje, me fez ver o mundo por essas duas perspectivas, né? Pelo mundo natural, mas eu creio também no mundo espiritual. Então, eu não sou uma pessoa fria, mas eu sou uma pessoa que entende que a morte faz parte da vida e eu não tento tapar o sol com a peneira, fazer de conta que ela não existe. Uma espécie de, talvez se eu não tocar no assunto, faz de conta que ele não existe e eu passo a acreditar numa mentira. Então eu sei que a morte pode chegar a qualquer momento, que pessoas queridas, pessoas que nós amamos, pessoas que são muito importantes na nossa vida, elas podem partir a qualquer momento, assim como nós também podemos partir. Então isso me faz querer viver, isso me faz querer viver de forma intensa, isso me faz querer deixar uma contribuição, uma marca por onde quer que eu vá. Então isso me dá esperança e eu espero que você possa também olhar por essa perspectiva. Você vai passar a ter menos medo da morte de tal modo que você vai viver uma vida intensa, sabendo que a morte existe, que um dia ela baterá à nossa porta, mas que ela não é, de forma alguma, um ponto final para as nossas vidas. Eu recebi da minha tia Jaque uma mensagem, talvez ela tá assistindo, deixa um comentário aí, um beijo para você. Eu recebi um comentário um dia da minha tia Jaque, que eu gravei um vídeo falando que a morte me faz querer viver. E ela falou assim, poxa, que coisa estranha, a morte só me traz tristeza. Mas a cabeça de quem foi criado dentro de uma funerária faz você pensar diferente, faz você querer celebrar cada momento da vida. Por quê? Porque você tem noção do seu tempo tão passageiro nessa terra. Então todos os dias, por incrível que pareça, eu acordo de manhã e aí eu penso sobre isso. Em alguma hora do meu dia passa pela minha cabeça, e se hoje for o último dia? Para muitas pessoas isso pode ser algo depressivo, pode ser para algo triste, algo assim sem perspectiva de futuro. Mas para mim funciona exatamente o oposto disso. A minha cabeça funciona, se hoje for o último dia, eu quero viver de forma intensa. Eu quero amar as pessoas, quero viver intensamente, quero olhar o meu filho, quero desfrutar o momento com ele. Então, a morte me faz pensar muito profundamente sobre as questões do dia a dia.
Então, muitas pessoas elas deixam para celebrar o aniversário, as datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, e aí ficam colocando expectativa naquele dia, naquela ocasião, naquele momento, o dia que chegar as minhas férias, o dia que chegar o meu aniversário, o dia que chegar a tal hora, e esquecem de vivenciar o presente momento. E aqui que está o grande saldo positivo dessa balança, porque eu não fico esperando chegar aquele dia. Porque eu estou vivendo os meus melhores dias. Eu tenho 35 anos de idade. Eu preciso ser a minha melhor versão aos 35 anos de idade. A mesma coisa vai acontecer se eu tiver os 36. Eu vivo intensamente, procuro viver intensamente aquilo que eu estou vivendo. Então, eu não espero chegar o dia do aniversário do meu filho para dar um presente para ele. Eu não espero chegar o dia do aniversário para poder fazer um passeio. Eu tento fazer dos pequenos detalhes do dia a dia coisas impactantes, porque o somatório desses detalhes, quando chegar no dia do aniversário, vai ser só a cereja do bolo. Por quê? Porque nós estamos vivendo intensamente cada dia. Então você que está me ouvindo aí, talvez você vai ficar engasgado agora, mas eu te desafio a olhar nos olhos da sua esposa, do seu pai, seja lá quem for que esteja aí sentado com você. Olhe nos olhos dessa pessoa e fala assim: eu te amo. Por quê? Porque você está vivendo agora. Você está vivendo esse momento. Pode ser que o dia que você resolva falar o eu te amo já seja tarde demais. Então é esses detalhes que a vida me proporcionou. E eu estou aqui repartindo isso com você para que você possa enxergar pela minha ótica. Eu assisti muitas famílias, incontáveis, centenas de famílias, não tendo a oportunidade que você está tendo de estar ouvindo isso e trazendo a reflexão. Mas eu sei que muitas pessoas vão olhar isso que eu estou fazendo e vão até achar bonito, vão até achar legal, vai trazer até alguma importância no momento que você está assistindo, mas não vai trazer mudança significativa nenhuma na sua vida. Você só vai concordar, mas não vai colocar em prática. Mas o grande detalhe, o que me chama a atenção e o que me fez estar sentado aqui hoje falando com você, é que eu não estou falando para esse grupo de pessoas. Eu estou falando para um grupo de pessoas que vai ouvir, vai chamar a reflexão, porém, essas pessoas, elas vão colocar em prática isso que eu estou falando. Então, qual que é o grande detalhe? Saia dessa série de lives. São várias pessoas que têm a contribuir, estarão sentadas aqui nessa cadeira. Mas pega um pouco da visão de cada um e tenta aplicar o que você está ouvindo aqui, fazendo as adaptações para a sua vida. Viva intensamente. Então, essa é a minha história e essas são as marcas que eu carrego.